Você já percebeu como muita gente fala de fé, de oração e de paz, mas continua vivendo com a mente cansada, o coração apertado e o dinheiro sempre em desordem? Por fora, a linguagem é espiritual. Por dentro, existe medo, impulso, comparação e pressa. E talvez o ponto que quase ninguém lhe explicou com clareza seja este: a vida cristã não trata apenas do que você sente diante de Deus, porque ela também alcança a forma como você pensa, decide, trabalha, gasta, espera e se controla quando ninguém está vendo. Há pessoas que pedem provisão, mas não organizam o que recebem. Há pessoas que pedem direção, mas continuam se guiando pela ansiedade. Há pessoas que falam em paz, mas alimentam hábitos que produzem confusão. E é aqui que começa a pergunta que pode mudar a forma como você enxerga sua própria rotina. Será que o problema está mesmo na falta de bênção? Ou será que está na ausência de domínio próprio? Talvez você já tenha vivido isso de um jeito silencioso. O salário entra e junto com ele vem uma sensação curta de alívio. Então surgem as compras por impulso, os pequenos gastos que parecem inofensivos, a necessidade de acompanhar o padrão dos outros, a dificuldade de dizer não para si mesmo, e alguns dias depois, a paz vai embora. Em seguida, aparecem a culpa, a preocupação e aquela oração apressada pedindo para Deus consertar uma desordem que muitas vezes nasceu de decisões repetidas. Não se trata de condenação, trata-se de percepção. Porque enquanto você não entender que dinheiro, paz e disciplina caminham juntos, você continuará tentando resolver no altar aquilo que, em parte, também precisa ser tratado na mesa, no orçamento, na agenda e na sua mente. A verdade é que muita gente foi ensinada a pensar que vida espiritual e vida prática pertencem a mundos diferentes, como se a Bíblia servisse para domingo, enquanto as contas, os hábitos e as escolhas pertencessem a outro campo. Só que essa separação cria uma fé fragmentada. Você ora, mas não vigia seus impulsos. Você busca sabedoria, mas não observa seus padrões. Você pede portas abertas, mas não desenvolve constância para sustentar o que vier. E aos poucos, vai surgindo uma contradição dura de encarar. Você quer uma vida ordenada, mas continua alimentando comportamentos que fortalecem o caos. E o caos raramente começa com um grande erro. Na maior parte das vezes, ele começa com pequenas concessões repetidas até parecerem normais. Pense por um instante no que acontece dentro de você quando vê alguém prosperando. Talvez venha uma pontada de comparação, talvez um desconforto difícil de admitir, talvez a sensação de que está ficando para trás. E então, sem perceber, você começa a tomar decisões para aliviar uma emoção e não para construir uma vida estável. Você compra para sentir pertencimento. Você gasta para compensar frustração. Você adia responsabilidades para escapar do peso do presente. Só que o alívio é curto, enquanto a consequência fica. É por isso que domínio próprio não é uma palavra distante. Ele aparece no momento em que você sente vontade de agir por impulso e decide parar. Ele aparece quando você escolhe esperar. Ele aparece quando você aceita viver um processo, em vez de correr atrás de uma imagem. Paz não é ausência de contas, nem sinal de que tudo está resolvido. Há algo que precisa ficar claro. Paz muitas vezes é a capacidade de permanecer lúcido no meio do processo. É a condição de não ser governado pelo medo a cada boleto. É a firmeza de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem aquela sensação rápida de recompensa. A paz de Deus não foi dada para substituir responsabilidade. Ela foi dada para impedir que o medo assuma o controle. E quando o medo governa, você decide mal. Você se precipita. Você entra em atalhos. Você confunde pressa com oportunidade. Você chama de porta aberta aquilo que, no fundo, só parece uma fuga elegante. Talvez ninguém tenha lhe dito com franqueza, mas disciplina espiritual e disciplina prática não se anulam. Elas se encontram. Uma alimenta a outra. Quando você aprende a dizer não para um impulso, está treinando o coração. Quando organiza o que ganha, está honrando o que recebeu. Quando trabalha com constância, está recusando a fantasia do resultado sem processo. Quando para refletir antes de comprar, está deixando de ser conduzido pelo apelo do instante, e isso vale para quase tudo na vida. Para o dinheiro, para a alimentação, para o uso do tempo, para as metas, para a fala, para o descanso.
o que destrói muita gente não é apenas a escassez de recursos, é a falta de governo interior. E aqui surge um ponto que incomoda, mas precisa ser dito. Há pessoas esperando uma virada financeira sem aceitar a necessidade de uma mudança de postura. Querem colher sem rever hábitos, querem paz sem enfrentar a raiz da inquietação, querem provisão sem aprender prudência, querem crescimento sem constância. Só que maturidade não nasce de frases bonitas, ela nasce de repetição correta, do gesto pequeno feito de novo, mesmo quando ninguém aplaude, da escolha silenciosa que quase ninguém vê, da decisão de viver abaixo do impulso e acima da emoção do momento. Talvez isso não soe atraente em um tempo viciado em promessas rápidas, mas é justamente aí que muitos se perdem. Procuram um atalho espiritual para evitar uma formação que é diária. Observe sua rotina com honestidade. O que tem governado suas decisões? O princípio ou a ansiedade? A prudência ou a aparência? A convicção ou a comparação? Porque o modo como você usa seu dinheiro revela muita coisa. Revela sua relação com espera. Revela sua relação com prazer imediato. Revela sua necessidade de aprovação. Revela até o quanto sua paz depende de circunstâncias externas. E talvez o problema não seja apenas financeiro. Talvez seja mais fundo. Talvez você esteja tentando preencher um vazio com consumo, tentando aliviar a insegurança com imagem ou tentando compensar o cansaço com recompensas rápidas. Só que aquilo que não é tratado na raiz volta a aparecer na fatura, no sono, no humor e na alma. Agora imagine a cena oposta. Você acorda sabendo quanto ganha, quanto gasta e o que precisa priorizar. Você não vive no escuro em relação à própria vida. Ao invés de fugir dos números, você olha para eles com sobriedade. Ao invés de comprar para provar algo, você escolhe com critério. Ao invés de correr atrás do que brilha, você aprende a sustentar o que tem valor. Isso não produz apenas organização financeira. Isso produz clareza. E clareza diminui ruído. Quando o ruído diminui, a mente respira. Quando a mente respira, a oração deixa de ser um grito de desespero e volta a ser lugar de direção. Perceba a ligação. Quanto mais desorganizada a sua vida prática, mais fácil é confundir emoção com voz de Deus. Quanto mais ajustada a sua rotina, mais espaço você tem para discernir com calma. O clímax dessa verdade está aqui. Talvez o milagre que você espera não comece com uma grande mudança externa, mas com uma decisão interna de governo. Talvez Deus não esteja apenas perguntando o que você deseja receber, mas também o que você está disposto a ordenar, porque existe algo poderoso quando você para de viver reagindo e passa a viver dirigindo, quando deixa de ser arrastado por impulsos e começa a conduzir sua rotina com consciência, quando entende que fé não é passividade e que confiança em Deus não significa abandonar responsabilidade. Pelo contrário, quem confia de fato não vive em desespero. Quem confia aprende a esperar, a planejar, a trabalhar, a rever erros e a continuar. A fé madura não foge da realidade. Ela enfrenta a realidade sem se render ao pânico. Então, se hoje sua mente está cansada, se sua vida financeira está confusa, e se você sente que perdeu o controle de áreas que deveriam estar em ordem, talvez este seja o momento de começar de forma simples. Não com promessas grandiosas, não com metas irreais. Comece com verdade. Anote o que entra e o que sai. Identifique o que é impulso e o que é necessidade. Corte o que alimenta a desordem. Reduza o ruído que desperta comparação. Ore antes de decidir. Espere antes de comprar. É o quanto seu coração aprendeu a não ser governado pelo imediatismo. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários a frase: "Eu preciso de governo interior". Quero ler o que mais tem tirado sua paz quando o assunto é dinheiro, mente e disciplina, porque isso pode virar os próximos vídeos deste canal. Se você quer continuar recebendo conteúdos sobre fé cristã aplicada à vida prática, inscreva-se agora. E deixe seu like para este vídeo chegar a mais pessoas que oram, trabalham, lutam em silêncio, mas ainda não entenderam que paz, dinheiro e domínio próprio não vivem separados. Eles se encontram na rotina, nas escolhas e no coração que aprende a obedecer a Deus também nas partes comuns da vida.
E talvez seja justamente aí, no lugar mais comum do seu dia, que sua mudança comece.